Bom dia, sexta-feira. É aquelas pessoas que só se sentem vivas no sextou, né? E aí começa, sextou, sextou. Não é sobre isso que eu quero falar, mas tem algo a ver. Não é que a gente muda com o passar dos anos, conforme a idade vem chegando, conforme as nossas vivências, nossas experiências. Não é que a gente muda. A gente entende. A gente começa a entender com mais clareza, começa a recuar, começa a ficar mais na nossa, começa a mais observar, né? Até tempos atrás, você entrava na rede social, eu vou falar por mim agora, eu entrava na rede social, via lá os comentários que, caramba, emocionalmente falando, deixava a gente irritado, né? Ah, olha lá, esse cara aí, esse cara colar, esse cara... E eu me irritava e respondia. De 100 comentários, tinha um que falava alguma coisa, ou dois, ou três, e eu focava naqueles. Esquecia os positivos. No trânsito, xingava, reclamava, falava palavrão, era fechado, mandava para aquele lugar, falava das condições da mãe dele. Era explosivo, reativo em muitos sentidos. Só que com o tempo você vai mudando. Você vai entendendo. Para quê? Adianta eu ser reativo, ser explosivo? Deixa o cara ir lá, o cara de repente está num mau dia. Com o tempo também, você não muda, mas você entende que a reciprocidade é algo raro. As pessoas precisam de você, elas te chamam de irmão. Oi, irmão, apertam forte sua mão, fazem questão de você estar lá naquele momento. Só que com o tempo você entende que aquilo era só uma necessidade da outra pessoa. Que o amigo de verdade não é esse, o irmão de verdade não é esse. O irmão de verdade, às vezes você fica meses sem falar, mas quando se fala é aquela liga, é aquela conexão. Você entende que você não pode esperar muito do próximo, você entende principalmente que você não pode esperar muito de você. Você começa a entender que cada um está num grau evolutivo e ponto. Eu sempre fui muito julgador, eu era muito julgador das situações. Ó, aquele ali, ó, tá enchendo a cara, tá não sei o que, tá fazendo aquilo, olha só. Hoje eu já ainda tenho um pouquinho disso, mas bem menos do que antes. Porque a gente não muda. A gente começa a entender. E no entendimento, automaticamente vem uma certa transformação. A gente começa a criar uma certa introspecção das situações, a gente começa a deixar o reativismo de lado, a gente começa a dar valor para certo tipo de pessoas, e a gente começa a entender que a gente não precisa responder na hora certas situações. A gente não precisa, porque ali você tá como se estivesse condicionado àquilo. Pô, recebi uma mensagem, eu tenho que responder. Não, calma. Responde no seu tempo, responde com carinho. E aí você começa a entender, e nesse entendimento muita coisa acaba se transformando. Mas a transformação tem a transformação pro ruim, pro mediano e pro melhor. Basta saber em qual estágio dessas três etapas vocês estão. Então começa a separar, gente. Começa o entendimento que quantidade não é qualidade. Começa a entender que você deve se colocar sim em primeiro lugar. Você deve entender e compreender que cada um está no seu grau evolutivo e que você não é melhor do que ninguém. Às vezes você é bom para uma coisa e é melhor do que aquela outra pessoa nisso. Só que aquela outra pessoa é muito melhor em outra coisa, coisa que você não consegue ser. Todos estão na batalha. Todos. Só que começa a separar quem deve realmente ficar na sua vida, aquele círculo de amizades curto, pequeno, mas amizades que te integram, aquelas amizades que te encorajam, aquelas amizades que te chamam para um papo e fala assim, cara, analisa bem, eu acho que você está errando nisso. Cara, analisa bem, você está certeiro nisso. Aquela pessoa que realmente dá a oportunidade de você ver com seus olhos. E com o tempo, você vai entendendo muita coisa.
aí você vai se transformando. Combinado? Então não deixe que ninguém tire seu brilho. Siga em frente, siga o fluxo. Caiu, levanta. Tomou porrada, levanta. Não tem aquele ditado que maré calma não formam bons marinheiros? Então vamos lá, gente. E tudo que acontece na nossa vida acontece por uma razão. Nada é por acaso. Nada. Momentos bons, momentos ruins. Sejam gratos, gratos por todos. Sejam gratos pelos seus erros, pelos seus acertos, pela sua frustração. Mas seja grato, sobretudo, por toda a sua vivência. Olha só, eu não sei quantos anos você tem, mas dá uma olhadinha para trás, você que está se sentindo para baixo, se sentindo angustiado, mal, olha só tanta coisa que você já superou nessa vida e tá aí de pé. Combinado? Valorize-se. Entenda que a gente não muda, a gente começa a entender. Sabe aquele seu amigo, você sumiu, você nunca mais me respondeu. Peraí, se eu sumir, você também sumiu. E não seja também alienado a coisas, lugares, pessoas. Seja alienado a você. Combinado? Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.